Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Ednar. Hoje nós vamos tratar do tema genética de populações. E aí, dentro desse tema, nós iremos abordar frequência genotípica, frequência gênica ou alélica, equilíbrio de Haber-Weber, mutações, recombinação gênica, deriva genética, migração ou fluxo gênico e isolamento geográfico. Gostou do tema e dos assuntos que nós iremos abordar? Então, se inscreva no canal, dê aquele like e vamos para a aula, tá, galera? Bem, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa área. E a genética de populações é a área da biologia evolutiva que estuda as frequências de genes e seus alelos em uma determinada população. Pega uma determinada população, vamos estudar o que acontece com essa população aqui, o que pode acontecer com ela e o que aconteceu para ela estar aqui dessa forma. Então, ela pode ser usada em diversas situações, a genética de populações, como, por exemplo, a anemia falciforme acomete mais a população africana do que as demais populações. Então, isso vai entender por qual motivo, ou pretende-se entender. Também, a entender também os animais ameaçados de extinção, que se deve fazer para evitar essa extinção, tá? São duas variáveis, tá? Frequência gênica ou alélica, que é a mesma coisa, tá? Frequência gênica ou alélica, quando nós estamos falando dos alelos, estamos falando só de uma, vou colocar assim como uma letrinha. E frequência genotípica, nós estamos falando do genótipo. Estamos falando de duas letras aí ao mesmo tempo, do gene, tá? Podemos pegar como exemplo uma população com 8 indivíduos. Claro que aqui é um exemplo hipotético. A população ela tem que ser grande e essa população aqui ela é pequena, mas aqui nós temos 8 indivíduos nessa população, tá? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então aqui nós temos 8 indivíduos. Observe que nós temos aqui azão, os amarelos são 3 grupos, tá? E os heterozigotos são 3 grupos também. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. E os homozigotos, representados aqui de branco, 2 grupos. Azinho, 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 azinho. No total, nós temos aqui 8 indivíduos. É uma população pequena, claro que não dá para se representar uma população grande como se pede na genética de populações. Nós temos 2 alelos, azão e azinho, tá? Lembra da questão do frequência gênica ou alélica? Ok, azão ou azinho. E 3 genótipos, caso é azão, azão, ou azão, azinho e azinho, azinho, tá? Então, isso aqui vocês devem ficar na memória. Faça uma imagem fotográfica aí na mente de vocês, que a gente vai andando e vai citar isso aqui. Frequência genotípica. Vamos começar pela frequência genotípica. Quando a gente fala dos genótipos, ou seja, a gente fala do grupo, tá? Devemos encontrar uma razão entre a quantidade de cada genótipo e o total da população, ou seja, cada indivíduo ele tem 2 alelos e a quantidade de indivíduos que tem nessa região. Então, nós falamos que eram 8 indivíduos, tá? Então, aqui nós temos frequência de azão, azão. Nós tínhamos lá 3 azão, azão, que era os amarelos. E o total da população, 8. Então, quando divide 3 para 8, dá 0,375. Ok. Frequência de azão, azinho, que é aqueles lá que estavam meio roxeado. Também eram 3, também. E o total, 8. Então, 3 dividido para 8, 0,375. E a frequência de azinho, azinho, eram só 2, tá? E a população 8, tá? A população tem que levar em consideração todo, a quantidade. 2 dividido para 8, 0,25, tá? A gente simboliza as letras por P e Q. P para A e Q para Azinho. Mas quando se aparece uma terceira, aí a gente coloca P, Q e R, tá? Então, é isso que vocês devem... Opa, calma aí, tem uma diferença. Não, é isso aqui, tá? Então, de uma forma algébrica, e a gente vai usar aqui as letras P, Q e R.
Nós temos aqui o genótipo, tá? Não estamos falando aqui de gênico alérica, tá? Estamos falando do genótipo, do grupo todo, tá? Então, aqui nós temos azão, representado por P, azão, representado por Q, e azim, representado por R. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter essas proporções em porcentagem. O total vai dar 1 ou 100%. E eu explico aqui para vocês, tá? Lembra que quando nós dividimos 3 para 8, deu esse valor aqui de 0,375? Ok. Então, esse aqui é o de A. Agora, e o de azão? A mesma coisa também. Quando eu divido 3 para 8, dá 0,375. E agora é do azim, né? Quando eu divido 2 para 8, dá 0,25. Se eu somar, galera, vocês podem pegar a calculadora e somar. 0,375 mais 0,375 mais 0,25 dá 1. Se eu multiplicar esse 0,375 aqui por 100, dá 37,5%. Aqui, se eu multiplicar por 100, dá 37,5%. E aqui eu multiplicando por 100, dá 25%. Somando 37,5 mais 37,5 mais 25, dá 100%. Tá? Então, aqui nós temos a representação algébrica, aqui nós temos a proporção numérica e aqui nós temos a porcentagem. Beleza? Frequência gênica ou alérica. Agora nós vamos falar de cada letrinha, tá? De forma separada, tá? Lembra que nós tínhamos lá o genótipo e a quantidade de indivíduos. Então, quantos indivíduos tinham naquela população? 8 indivíduos, tá? E cada indivíduo tinha quantos alelos? 2 alelos. Então, se nós tínhamos 8 indivíduos e 2 alelos cada, então dá um total de 16, né, professor? Isso, dá um total de 16. Se fosse 20 indivíduos, 40. Se fosse 1.000 indivíduos, 2.000 alelos, tá? Então, ela é feita a contagem das frequências de cada alelo do gene na população estudada, como são 2 alelos para cada genótipo, portanto, temos 16 alelos no loco estudado, ou seja, naquela população nós temos lá 16 alelos, tá? Cada indivíduo tinha 2, então deu um total de 16, tá? Aí a gente faz o seguinte, frequência de azão. Azão, nós tínhamos lá naquela população lá, 9 azão, contando os que estavam amarelos e os que estavam em roxo, por exemplo, dá um total de 9. A maiúsculo, tá? Mas o total de alelo agora são 16. Nós estamos falando agora de alelo, estamos falando de gênico e alelo, tá? Então, 9 dividido para 16, 9 dividido para 16, dá 0,5625. Ok. A frequência de azim. Lá só tinha azão ou azim, tá? Não tem como calcular azão e azim nesse caso aqui. Tá falando de alelo, só de letra única, individual. Frequência de azim. Nós tínhamos quantos azinhos lá? Vocês podem voltar o vídeo lá. Nós tínhamos 7 azinhos. Então, 7 e o total de alelos no grupo todo, 16. Então, 7 dividido para 16, 0,4375. Se eu somar esse valor com esse, vai dar 1. Ok? Então, convertendo os valores de frequência gênica ou alélica em representações algébricas, o P será a frequência de azão e o Q a de frequência de azim, tá? Então, P representa azão e o Q o azim. Aqui esquece a questão do R. O R que nós estamos falando do genótipo, tá? Que aí ele fala de azão, azim e azim, tá? P, azão, deu esse valor, e Q deu esse valor. Se eu somar na calculadora esse valor mais esse, vai dar 1, ok? Converter isso aqui em porcentagem, isso aqui em porcentagem vai dar 100%, beleza? Portanto, P mais Q é igual a 1, ok? Isso parece complicado, mas é muito fácil, tá, galera? Se eu quiser fazer uma conversão para eu descobrir aí, por exemplo, esses valores lá do genótipo, tá? Eu aplico essa fórmula aqui, tá? P é igual P mais meio vezes Q, tá? Quem era o P lá? 0,375 mais meio vezes 0,375, né? Que é o quê? Seria o azão, tá? E aqui o azão, tá? Eu faço a multiplicação primeiro,
meio vezes 0,375 mais 0,75. E aí eu vou ter o 0,5625, ok? Aqui também a mesma coisa, para calcular Q. O R mais meio vezes Q. O R é 0,25, que é o Azinho, tá? Mais meio vezes o Q, que é o Azinho. Então, no caso aqui, eu vou multiplicar, fazer a multiplicação primeiro, depois somo, e vai dar o valor de Q, 0,4375. Tá? Aí a gente vai estudar o equilíbrio de Harder-Weinberg, como nome mais usado pelas pessoas. Tá? São dois cientistas, um matemático, por exemplo, dois cientistas estudaram em locais diferentes, chegaram à mesma conclusão, estudaram a mesma questão aí da frequência gênica na população, tá? E acabaram chegando à mesma conclusão. Então, por isso que a gente tem esse hífen aí, tá? O Herder e o Weinberg, tá? A partir da frequência gênica de uma população, podemos estimar a frequência genotípica da geração seguinte, ou seja, através dos alelos, eu posso ter um estudo da frequência genotípica de uma geração que virá a acontecer, ok? Considera uma população com reprodução sexuada em que os alelos se segregam durante a meiose, tá? Durante a divisão lá, por exemplo, tem 2, aí um vai para cada lado, beleza? Então, divisão meiose, tá? Se na população a representação é aleatória com relação ao locus A, locus é o lugar, tá? A frequência desse locus é 0,6. Ele está dando esse resultado, 0,6. Pode ser 0,7, pode ser 0,8, pode ser 0,9? Pode. Então, esses resultados, eles podem aparecer no texto aí para vocês no vestibular. Fique atento a isso, tá bom? Pode ser que apareça para você calcular, mas aí é no caso só fazer a divisão que nós fizemos lá, anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, 0,6. 0,6, então acontece o seguinte, 0,6. Para completar 1, eu preciso de 0,4. 0,6 mais 0,4, 1. Esse 0,6 aqui, tanto no gameta masculino quanto no feminino, ou seja, tanto o espermatozoide é 0,6, quanto o ovócito é 0,6. Então, aí pergunta, a probabilidade do espermatozoide ou ovócito ter locus A é de quanto? Então, se o espermatozoide e o ovócito é a mesma, então 6 do espermatozoide, 6 do ovócito, 6 vezes 6, 0,36. Ou, se multiplicar aí por 100, vai dar 36%. Nós temos aí 36%. Beleza? Nós estamos falando aqui, galera, de alérica, tá? Nós estamos falando só do azão, tá? A frequência alérica da prole seria de 36% de azão, tá? Ou azão, tá? Logo, a prole azinho será de 0,4, como eu já falei. Se um é de 0,6, então já entende que é outro 0,4. Se fosse 0,7, a outra seria quanto? 0,3, professor. Se fosse 0,8, 0,2. E 0,9, 0,1. Por quê? 0,6 mais 0,4, 1. 0,7 mais 0,3, 1. 0,8 mais 0,2, 1. 0,9 mais 0,1, 1. Ok? Sempre tem que dar 1, tá? Não pode ultrapassar nem pode ser menos, tá? Então, se do azão é 0,6, do azinho vai ser o quê? 0,4. E se for para ter essa fecundação também de espermatozoide e ovócito também, 4 vezes 4, 16. Ou seja, 16%, como vocês podem observar aqui no resultado. A probabilidade de um gameta masculino A e de um gameta feminino Azinho se combinar formando o heterozigoto, azão-azinho é de quanto? Então, aqui acontece o seguinte, agora eu tenho o azão e o azinho. O azão é 0,6 e o azinho é 0,4. Então, eu vou multiplicar 0,6 vezes 0,4 vai dar aí 0,24. Só que isso aqui a gente vai acabar levando em consideração que é 2 vezes, tá? Então, dá 48, tá? Ou seja, 48%, tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente faz essa multiplicação como se fosse ao quadrado, tá? Mas a gente vai explicar aqui adiante, tá?
Aqui nós temos o genótipo e a frequência, tá? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Olha, o que acontece é o seguinte, P representa o azão. Só que eu tenho 2 azão, então é P ao quadrado. Aqui eu tenho azão e azinho. Então, é o P e o Q. Só que aqui vai ser elevado ao quadrado, ou seja, vai ser 2 vezes PQ. E aqui vai o Q representa o azinho, então vai ser azinho mais azinho, azinho ao quadrado. Essa forma vocês têm que decorar. Aquela lá vocês tinham que decorar. P mais Q igual a 1. Agora vocês têm que decorar agora P ao quadrado mais 2 vezes PQ mais Q ao quadrado, tá? O P ao quadrado é o azão, o valor do azão. 2PQ é o valor do azão mais o azinho. E Q ao quadrado é o valor do azinho. Isso tem que dar igual a 1. Então, essa é a forma do equilíbrio de Harder-Weber, tá? Esse teorema depende de alguns padrões básicos, tá, gente? Esse teorema aqui desse equilíbrio aqui vai depender de alguns padrões básicos que a gente cita aqui. Primeiro, a população deve ser suficiente grande. Nós estamos trabalhando com uma população pequena de 8 indivíduos de forma hipotética, tá? Mas vamos imaginar que ele seja 8.000 indivíduos, tá? Os cruzamentos entre os indivíduos devem ocorrer ao acaso, ou seja, nada, ninguém forçado. Alguém cruzou acaso com outro, macho com fêmea e etc. E isso não foi colocado para um acasalamento. Os cruzamentos entre indivíduos devem ocorrer ao acaso, beleza? Não pode haver ação de fatores evolutivos, como migração e seleção natural. Não pode, tá? Não pode ocorrer aqui evolução. Impossível que vai acontecer. Migração? Impossível que vai acontecer. Seleção natural? Possível, porque isso acontece. E outra coisa, aqui no quarto, as taxas de mutação dos genes devem ser equivalentes. Isso vai acontecer numa população? Não. Tá? Então, isso aqui é impossível acontecer numa população. Digamos que é impossível acontecer. Mas são os fatores que esses dois pesquisadores colocaram como para acontecer um equilíbrio. E é claro que esse equilíbrio não vai acontecer. Tá? Mutações, tá, gente? E recombinação gênica. Bom, nós já tratamos em outros vídeos sobre mutações. Código genético, por exemplo, falando de mutação, mas eu trouxe aqui de novo para vocês, para a gente falar, explicar e relembrar novamente, tá? Mutações são consideradas modificações que ocorrem na sequência dos pares de bases nitrogenadas ou de uma molécula de DNA, ou mudança na estrutura ou na quantidade de cromossomos de indivíduos. 2 cromossomos, pode ser que venha só 1, pode ser que venha 3. As bases nitrogenadas podem se emparelhar de forma errada. Eu vou explicar para vocês aqui nessa imagem amarela. Elas contribuem para a evolução dos seres vivos, claro. A mutação ela é ótima nesse sentido. A maioria das mutações é neutra e não afeta a adaptação dos seres vivos. Mas acontece mutação o tempo todo. De forma lentamente, ela acontece, tá? Então, só para explicar a mutação, depois a gente fala de recombinação gênica. Aqui tem lembra do Agnaldo Timóteo Gal Costa, do que já foi explicado no outro vídeo? Se você não assistiu, então vá lá e assista e você vai entender melhor. Então, o A emparelha com o A emparelha com T, o T emparelha com A, claro, vice-versa, tá? O T com A, beleza. Então, aqui está normal, o emparelhamento está normal. E o C? O C emparelha com o G. O C emparelha com o G. Só que quem emparelhou aqui foi um T, então aqui tem um erro. O G emparelha com o C, e aqui veio um T. Aqui tem outro erro. O T emparelha com o A, só que aqui tem um C. Então, aqui tem um erro. Nessa parte aqui tem um erro. O A emparelha com o T, o C com o G com o C. Então, aqui está certinho. Só que nessa parte aqui tem um erro, tá, galera? Esse erro aqui é uma mutação que pode acontecer. Se não for corrigido pela hexonuclease, uma enzima que faz essa correção, então aqui vai acontecer uma mutação. Vai formar uma nova proteína, tá? Essa proteína ela pode ser maléfica, mas ela pode ser benéfica, tá? Agora nós vamos falar de recombinação gênica. Essa recombinação gênica que acontece o seguinte: aumenta a variabilidade genética de uma população, atua em conjunto com a mutação, tá? Enquanto a mutação altera a sequência dos nucleotídeos, como essa sequência aqui foi distorcida,
A recombinação gênica permite a troca de trechos da molécula DNA. Então, aqui nós temos agora a recombinação gênica, essa outra imagem aqui. Observe que o cromossomo vermelhinho aqui estão, beleza. Os azuis aqui estão, beleza. Só que aqui o vermelho está quebrando uma perna e o azul está quebrando a outra perna e estão trocando lugar. Aqui, ó, o azul emendou aqui agora no lugar do vermelho e o vermelho emendou aqui no lugar do azul. Então, isso houve uma recombinação gênica, tá? Essa recombinação gênica aqui, ela vai permitir mudanças na população, tá? Uma evolução, vamos dizer assim, tá? Deriva genética, tá, galera? Então, a deriva genética ocorre quando eventos ao acaso promovem modificações nas frequências alérgicas de uma determinada população. Ele ocorre nos locos de todas as populações. Locus ou loci é porque é singular e plural, tá, gente? Mas tem efeito nas populações menores, tá? Claro que uma população menor vai ter seus efeitos, beleza. Aí a gente trata do gargalo populacional, por exemplo, representado por essas garrafas aqui, um gargalo, tá? O que passa e o que não passa. Mas a gente pode levar isso para o estudo, como nós estamos falando aqui na população, tá? Alguns alelos podem aumentar em frequência na população, tá? Alguns alelos, tá? Algumas letrinhas, algumas cores podem ser representadas assim também, enquanto outros são eliminados totalmente ao acaso, tá? Ou forçado também. O exemplo, animais ameaçados de extinção. Vamos imaginar que aqui é uma população, nessa população que nós temos indivíduos da mesma espécie, claro, mas vermelhos e amarelos, tá? E aí os caçadores começam a caçar só os amarelos. Então, esse é o gargalo, por exemplo, tá? O gargalo populacional. Então, isso vai retirando, diminuindo a frequência, ou vai acabar com essa frequência dos amarelos aqui, tá? Então, na população sobrevivente, serão só de vermelho. Então, aqui a gente tem uma deriva genética. A gente acabou forçando isso por a caça predatória. Podemos fazer isso aí com peixe, com aves e etc? Sim, nós podemos fazer isso aí com vários tipos de... e podemos fazer isso com bactérias também, através de antibiótico também. Mas só que a gente vai causar uma questão de resistência aí, tá? Migração ou fluxo gênico, tá? Migrou, entrou, saiu, por exemplo. No caso aqui, ocorre quando indivíduos chegam a uma nova localidade, tá? Está chegando alguém, esse alguém que está chegando, por que ele está chegando? Então, esses indivíduos, eles podem acrescentar alelos à população nativa, tá? Já tem uma população, aí só que chegam outros indivíduos e aí começa a se cruzar, então ele vai acrescentando gene nessa população nativa, nessa população que já existia. Ou pode modificar suas frequências alérgicas também, tá? Aqui nós temos um exemplo da mesma espécie, tá? De besouros aqui, marrons e verdes, tá? O marrom ele foi inserido aqui, houve uma migração aqui para essa espécie aqui de verde, de besouros verdes, por exemplo. Então, isso vai acabar acontecendo, vamos dizer assim, acrescentando ou modificando a frequência alérgica. Com o tempo, a gente vai ter aqui besouros verdes e besouros roxos, tá? Então, por causa do fluxo, por causa desse fluxo de gene que foi, por exemplo, que acabou vindo, vamos dizer assim, tá? E, por último, o isolamento geográfico. Tá? O que seria um isolamento geográfico? Seria mais ou menos alguém estar de um lado de um rio e outra pessoa do outro lado do rio. Então, ninguém atravessa de um lado para o outro. Vamos imaginar que não tem canoa, ninguém sabe nadar e ninguém vai atravessar, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, quando as populações são mantidas divididas por uma barreira geográfica, tá? Isso, barreira geográfica não precisa ser um rio. Pode ser uma distância, pode ser, vamos dizer assim, alguma rochas e etc, tá? Aqui nós temos uma população de indivíduos da mesma espécie, claro, mas essas pode ser duas populações também ali perto também, vamos dizer assim, considerando. Só que eles acabam tendo cruzamento aí entre os indivíduos, tá? Só que chega uma hora que tem essa barreira, essa barreira acaba como se ali
alguém fizesse um canal ali, um rio, por exemplo, separasse. Então, o que acontece é que essa população aqui, essa população é da mesma espécie. Se essa barreira aqui acabar, eles voltam a cruzar, não vai ter problema nenhum. Agora, se essa barreira geográfica aqui continuar por gerações e gerações e gerações, aqui nós vamos formar uma espécie, nós vamos formar uma espécie A, que nós vamos formar uma espécie B. Mesmo que essa barreira geográfica um dia ela acabe, mas aí a gente já formou duas espécies, tá? Elas não vão mais se cruzar, elas já houve uma divisão houve uma divisão alélica aí tão grande que elas já não são mais da mesma espécie. Então isso vai, vamos dizer assim, causar esse efeito, tá? A formação de duas ou mais espécies, tá? Isso depende, tá, galera? Galera, então isso é a aula de hoje. Gênero de populações, espero que vocês tenham gostado. Curtam aí o canal para o YouTube acabar mostrando para outras pessoas. Compartilhe também com os colegas também. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau.